colocando no nosso telão para você visualizar. O tema desta noite: grandes coisas farás. Grandes coisas farás. Não são pequenas, não. São grandes coisas. E a palavra de Deus diz que é você quem vai fazer grandes coisas. Está escrito, e nós nos agarramos a esta promessa, em 1 de Samuel 26, 25. Então, Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e de fato prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Oremos a Deus, Ele ainda tem mais para nos revelar e muito mais em termos de manifestação da sua profecia. Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Rei de toda a glória, nós te agradecemos por mais esta noite nos teus átrios, Senhor. Noite preparada de antemão, noite que estava determinada para os teus filhos ouvirem a tua voz. Aqui estão os escolhidos, aqui estão os eleitos, aqui estão os predestinados para a salvação. Aqui estão homens e mulheres lavados no sangue do Cordeiro, regenerados por uma semente incorruptível, os santos de Deus, os renascidos de uma semente perfeita. Aqui estão aqueles que tu constituíste templos do Espírito Santo, homens e mulheres que estão por cima, que são cabeça, que têm hoje para emprestar e não mais tomar emprestado. Pessoas que sabem qual é a sua posição espiritual em Cristo Jesus, conhecem a sua verdadeira identidade e sabem que em todas as coisas são mais que vencedoras. Pessoas que sabem que estão sendo conduzidas em triunfo, a despeito de qualquer coisa contrária, de qualquer situação, adversidades, qualquer coisa fora do controle. Não está verdadeiramente, tu estás no controle absoluto, Senhor. E nós entramos agora, Senhor, neste mundo espiritual, neste âmbito espiritual, nesta dimensão da fé, Senhor, que faz com que tudo seja possível e tudo traz à existência. E com ações de graças nós recebemos, Senhor, o melhor, porque o melhor de Deus já veio para esta igreja. Com fé, com confiança, com ações de graças, nós oramos em nome de Jesus. Amém. E toda a igreja diga amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Com ações de graça, sempre. Amém. Meus irmãos amados, eleitos, escolhidos, pedras que vivem, povo de propriedade exclusiva de Deus, lavados no sangue precioso de Jesus Cristo, novas criaturas, chamados reino e sacerdócio real, nação santa, aqueles que têm os seus nomes arrolados nos céus e que já sabem que de lá ninguém os pode apagar, vitoriosos em Cristo Jesus, filhos na fé, santos, preciosos para Deus. Nós vamos começar a dissecar a profecia que o Senhor deu ao nosso ministério para este ano de 2010. Deus nos falou sobre prevalecer. Deus nos falou sobre prosperar, sobre florescer, sobre dar frutos. Deus nos falou sobre colheitas abundantes. Deus nos falou sobre uma justiça plena. Deus nos falou sobre provisão diária, semanal, mensal. Deus nos falou sobre ser exaltado, sobre uma vida que para muitos pode parecer até chocante. Fora do comum, fora dos propósitos humanos. Muito bem, nós ouvimos, não só na passagem do ano, mas todos nós somos testemunhas que ouvimos por muitos cultos a voz de Deus antes do término do ano, levando a igreja a um momento apoteótico com a revelação da palavra profética para este ano.
foram muitas estratégias, foram muitos ensinamentos, foram muitos direcionamentos do Espírito Santo, foram muitas revelações, foram muitos sinais, foram muitas dádivas do céu chegando, pontuando que nós estávamos vivendo um momento de preparação para algo novo, para algo grande. Em muitos cultos, no final de 2009, o Espírito Santo de Deus já vinha nos falando de mudanças, já vinha nos falando de uma virada de vida, já vinha nos falando desde novembro de um novo ciclo que se iniciaria. E nós todos criamos boas expectativas. Nós todos fizemos promessas a Deus, estabelecemos um projeto de vida vitoriosa. E nós todos que fizemos essas promessas, nós entendemos que essas promessas também incluíam o não adiar mais nada na nossa vida, não procrastinar mais. E nós todos que estamos vivendo este âmbito da fé, este momento especial do nosso ministério, das nossas famílias, da nossa igreja, das nossas vidas, nós precisamos de voltar sempre à profecia. Por que nós precisamos de voltar ao que Deus disse, ao que Deus prometeu? Porque há uma estatística que diz que 95% das pessoas evangélicas, poucos dias depois do início do ano, normalmente, nas igrejas, muitas palavras são lançadas, muitas promessas, muitas profecias, inclusive. Pessoas fazem muitos planos, muitos prometem muitas coisas a Deus, mas 95% dos evangélicos, depois do início do ano, depois de prometerem tantas coisas em cima daquilo que ouvem, daquilo que fazem, isto tudo vai por água abaixo. As pessoas se esquecem, as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas que elas faziam, pensando do mesmo jeito, sentindo da mesma forma, fazendo as coisas com os mesmos critérios que elas adotaram para suas vidas desde o passado. E as pessoas não cumprem e acabam por não participar ou por não se envolver com aquilo que elas prometeram, com aquilo que elas se dispuseram a fazer. Logo, elas não veem o agir de Deus cumprindo todas as profecias. Neste primeiro livro de Samuel 26, 25, vamos voltar, por favor, que esta palavra vai nos pontuar até o final deste ano e, quizás, para toda a nossa vida. Diz que Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi. Então, a primeira coisa que Saul, o rei Saul, disse a Davi foi: bendito sejas tu. Isso significa que Saul reconheceu que Davi era bendito. Ele reconheceu que Davi era abençoado. Ele reconheceu que a bênção de Deus estava na vida de Davi, mesmo antes de Davi ser um rei. E essa palavra que está aqui na Bíblia não foi só para Davi. É agora uma palavra profética também para a nossa igreja. É muito importante que todos nós nos sintamos abençoados. É muito importante, porque a Bíblia Sagrada diz: os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, se você acredita nisso, você precisa se posicionar como um abençoado. O fato de Deus prometer coisas tão grandes é um estímulo a uma posição espiritual que já nos pertence. Então diga com fé: eu sou um abençoado. Diga para o irmão que está ao seu lado: você é um abençoado. Tudo bem. Graças a Deus somos todos abençoados. Agora entendam uma coisa. Por que é importante nós nos posicionarmos como abençoados? Porque só a pessoa abençoada é capaz de entender que tem a capacidade dada por Deus de fazer grandes coisas. Note que os nossos irmãos na lei, que não sabem que são abençoados, não se postulam como abençoados, não se posicionam, não creem que já tem a bênção, toda sorte de bênçãos, eles não conseguem
compreender que têm a capacidade para fazer grandes coisas. Estão sempre se dizendo pequenos, inúteis, maus, pecadores, pó do sapato, gafanhoto, coisas sem nenhum valor. Pecadores, miseráveis, né? E nós entendemos que só os abençoados é que podem compreender que já têm a capacidade dada por Deus de fazer grandes coisas. Por isso que você precisa entender por que Saul disse que Davi era uma bênção. Ele era abençoado, a bênção de Deus já estava na vida dele. Depois dele acreditar que Davi era uma bênção e que tinha a bênção de Deus, é que ele disse, tu farás grandes coisas. Sem esta conscientização de que nós já temos a bênção de Deus, é impossível acreditar que nós somos capazes de fazer grandes coisas. Então, eu e você verdadeiramente faremos grandes coisas. Tudo bem. Em primeiro lugar, Saul identificou a bênção na vida de Davi. Em segundo lugar, Saul declarou que como ele, Davi era um abençoado e ele iria fazer grandes coisas. Então, só abençoados têm a capacidade dada por Deus para fazer grandes coisas. Em terceiro lugar, Saul disse, e de fato prevalecerás. Então ele estava fechando, sacramentando uma bênção divina. Você é um abençoado, por isso você tem a capacidade dada por Deus para fazer grandes coisas, e de fato prevalecerás. Saul sabia, como rei, o que nós também sabemos. Nós que vivemos num corpo de carne, nós sabemos que a vida é cheia de adversidades, que nós enfrentamos lutas, nós temos problemas. Eu mostrei ontem aqui que o livro do Apocalipse, o apóstolo nos ensinou isso na passagem do ano, diz que existem 200 milhões de exércitos adversários no mundo espiritual. Não são 200 milhões de adversários, são 200 milhões de exércitos adversários. Mas que maior é aquele que está em nós do que todos os adversários que estão neste mundo. Amém? Ouve a Deus por isso. Graças a Deus. E o que Deus está nos dizendo? Que a despeito de qualquer adversidade que possa surgir, nós vamos prevalecer. Por isso que você tem que tomar posse da palavra profética. Você vai fazer grandes coisas. Porém, as adversidades, elas surgem. Mas você vai prevalecer. Né? Então, diz a palavra, continuando no versículo, né? Então, Davi continuou o seu caminho. Quer dizer que esse caminho que Davi continuou foi o caminho abençoado, o caminho que ele foi fazendo grandes coisas, que ele foi prevalecendo e que o levou a ser rei. Foi o caminho que ele seguiu, que o fez reinar. Ele não parou, a Bíblia diz que Davi não olhou para trás, Davi não estagnou, ele continuou o seu caminho. É isso agora que nós precisamos de entender. A palavra veio, as profecias estão aqui, todas elas foram expostas, foram anotadas, foram gravadas, foram cridas. Agora nós precisamos continuar o nosso caminho, porque este caminho nos leva a reinar em vida, assim como aconteceu com Davi. Nós já estamos em 2010, é fato. Hoje já é dia 4 de fevereiro e nós temos um caminho pela frente. E não é apenas o caminho de um ano. O que Deus está nos revelando é que estas profecias se estenderão para a década. Então é importante que você abra-se totalmente para isto que Deus está lhe mostrando, para compreender com profundidade o que é que nós temos de caminhada pela frente. O número 10 na Bíblia, ele é repetido 242 vezes. E já expliquei aqui que ele significa o número da perfeição do homem. Você sabe que 7 é o número da perfeição de Deus. 10 é o número da perfeição do homem. Quer dizer que
Neste ano de 2010, haverá coisas na nossa vida, humanamente falando, perfeitas. Coisas completas, coisas fechadas. O número 10 também é o número da provisão total de Deus. Isso significa que a partir deste ano, para esta nova década, começando já, o Senhor nos promete provisão total. Não haverá faltas, haverá provisão. O número 10 também significa responsabilidade dobrada em relação a Deus. Então, também é um ano e o início de uma década em que Deus espera de nós mais. Maior envolvimento, maiores responsabilidades. Amém? Maior testemunho, maior demonstração daquilo que está na nossa vida, maior disposição para ser usado por Deus. E o número 10 também significa na Bíblia uma abundante justiça de Deus. Deus disse ao apóstolo Miguel Ângelo que a partir de agora nós vamos ter um ano, portanto, o início de uma década de perfeição na nossa vida, de provisão total, de abundante justiça de Deus e de responsabilidade dobrada em relação a Deus. Então, existe o fato da perfeição, é verdade? Existe o fato da provisão total de Deus, e nós amamos todas estas palavras. O fato da justiça abundante do Senhor na nossa vida, mas nós não vamos esquecer que este 10 também existe, mostrando a responsabilidade nossa, dobrada em relação a Deus a partir deste ano e a partir desta década. Isso significa que você tem que entender que você faz parte de um ministério. Você foi inserido por Deus numa igreja. Você não está numa seita. Você não faz parte de um movimento carismático. Você não faz parte de uma igreja de correntes. Você não faz parte de um ministério de adivinhação. Você está plantado por Deus num ministério profético. Esta não é uma igreja nos moldes normais. Amém? É importante você saber onde Deus lhe plantou. Esta é uma igreja de revelação. Esta é uma igreja onde o conhecimento é o fundamento da igreja. Aqui há conhecimento, aqui há sabedoria de Deus. Nós fechamos um ciclo de vida em 2009, em que houve muitas lutas neste ciclo que se fechou. Nós sabemos que entre o ano 2000 e o ano 2009, as pessoas viveram um período muito difícil. O mundo, inclusive, viveu um período muito difícil. E Deus nos mostrou, nos faz olhar para trás e ver em que, neste período, neste ciclo que se encerrou no ano passado, houve muitas dívidas. Dívidas enormes foram contraídas neste período. Muita dureza, muito sofrimento. Houve nesse período muita dor, muita angústia, muita decepção, muita mágoa, muita frustração, muitas críticas, muitas crises, muitos medos. O mundo foi assolado por um sopro de trevas. Você sabe, esta década começou com problemas mundiais que influenciaram todo o mundo, todo o globo. Nós vimos a queda do World Trade Center, logo no início da década. Nós vimos terrorismo, nós vimos tufões, nós vimos maremotos, terremotos, nós vimos crises, epidemias, neste ciclo que se encerrou nesta última década. Nós vimos mais desgraças do que o mundo vinha vendo até então. Num único período, num período muito curto. Nós vimos o povo de Deus afetado financeiramente, socialmente, as famílias muito vulneráveis aos ataques do mundo. Nós vimos a internet entrando malignamente dentro das casas.
nós vimos todos estes recursos de tecnologia sendo usados para dividir pessoas, para dividir nações, para levar guerra, sofrimento. Nós vimos os Estados Unidos, na década inteirinha, envolvido com guerra. Nós vimos soldados morrendo, pessoas com fome. O mundo foi assolado por um sopro de trevas que deixou um caos estabelecido. E Deus disse a nós, profeticamente, fechou-se este ciclo. Você tem que acreditar nisso, amado. Você tem que acreditar nisso. Você que andou numa dureza, asfixiado, acabou. Começa agora um novo ciclo, começa agora uma nova década. E o Senhor disse, haverá um recrudescer, haverá uma intensificação na sua vida, um brilho novo. Portas abertas, dívidas pagas, o período vai mudar, as coisas vão começar a acontecer de forma diferente. Haverá compra de casas, de imóveis, negócios volumosos, somas incontáveis de dinheiro. Deus fará reverter situações que foram de assolação na década passada. Acabou-se o fardo com as injustiças dos homens. Porque agora entra o ano da perfeição do homem com a justiça perfeita de Deus. Êxodo 6,6, para lembrarmos, o Senhor nos deu. Portanto, dize aos filhos de Israel, dize à igreja, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do mundo, do Egito, e vos livrarei da sua servidão, daquilo que lhe escravizou, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Este Egito é o mundo e a economia, são os fatores sociais. Aquilo que Deus fez lá atrás no Egito, você sabe, culminando com aquelas 10 pragas terríveis, e a última com a morte de todos os primogênitos, inclusive com o filho de Faraó. Aquilo mesmo, sabe, o Senhor está mostrando que Ele fará o que for preciso para manifestar uma abundante justiça na nossa vida. A vida do povo fiel ao Senhor, este povo experimentará uma abundante justiça, abundante julgamento, manifestações de julgamento. Em Êxodo 7,4 diz, Faraó não vos ouvirá. Veja que isto não é uma obra humana, pastores. Diz que Faraó não vai ouvir, quer dizer que o mundo não vai ouvir, não vai querer os nossos argumentos, não vão se render aos nossos pés, os poderosos desta terra vão endurecer. Eu porei a mão sobre o Egito, diz o Senhor, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Nós sairemos debaixo desse tacão pesado do mundo, com grandes manifestações de julgamento. Não importa quem vai endurecer, Deus nos tirará debaixo desta dureza toda. Glória a Deus por isso. Eu quero lhes dizer que esta é uma das propostas da profecia de Deus para nós. E isso aqui representa uma responsabilidade dobrada com os eleitos do Senhor, porque haverá muitas causas ganhas na justiça. Muitas causas serão ganhas. Mas o Senhor quer maturidade da igreja. O que você fará quando você ganhar esta causa? Você vai embora? O que você fará quando Deus lhe der realmente a vitória na justiça? Como você vai administrar esta vitória? O que é que você vai fazer com aquele dinheiro que está lá? Vai ser totalmente corrigido e vai chegar muito grande às suas mãos. O que é que você vai fazer com isso? Você não pode se esquecer que há uma responsabilidade dobrada. Em Lucas 18:7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Eu sei que alguns aqui estão cansados de esperar na justiça. Mas só parece demorado, não está demorado. Deus tem o seu time, Deus tem o seu modo, Deus tem a sua hora de fazer as coisas. E Ele está nos sinalizando profeticamente que chegou a hora da justiça de Deus se manifestar abundantemente na nossa igreja.
Você tem que receber isso. Deus fará justiça. Comece a dizer: Deus fará justiça. Deus fará justiça. Deus fará justiça. Essa manifestação também da provisão total de Deus, da perfeição nas nossas vidas neste ano e nesta década, se dará de mês em mês. Estou recordando aqueles que não ouviram. Pode esperar isso de mês em mês, provisão de Deus de mês em mês. Pode esperar já para o mês de fevereiro. Se você olhar bem, você já foi provido em janeiro. Você esperava que, talvez, humanamente, coisas não acontecessem em janeiro, que aquilo não fosse sair, que você não fosse chegar ao fim, sei lá o quê. Já passou, você já está em fevereiro, até aqui lhe ajudou o Senhor. Vai vir provisão de mês em mês. Não vai faltar nada. Tudo bem? Glória a Deus. Glória a Deus. Isaías 22, 22 diz: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Esse ombro é autoridade. A igreja tem essa autoridade, portanto há uma chave colocada por Deus sobre a igreja. E diz: nós somos este Davi, nós somos este reino. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Creia que esta chave já está sobre a igreja. E Deus vai fazer com que você abra. É você que vai destravar coisas na sua vida. É você que vai ver a bênção quando você abrir, chegando para a sua vida. E aquilo que não convém mais, você vai passar uma chave que vai trancar definitivamente e nunca mais vai ser aberto. Zacarias 3:8, tudo palavra profética. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. O altar da igreja é um altar de presságio, é um altar de profecia, é um altar de prognóstico de Deus. É a boca de Deus lhe avisando o que Ele fará neste ano e daqui para frente, nesta década. O que é ensinado aqui não é como qualquer coisa, amado. Nós não estamos ensinando você pegar um óleo e passar na porta de casa. A gente não está ensinando você dar 3 pulinhos e ficar falando lá um mantra qualquer absurdo. Nós não estamos aqui falando de coisas vãs. Você está aqui aprendendo o que é um presságio. Nós estamos predizendo, nós estamos profetizando, nós estamos falando, nós estamos sendo a boca de Deus na sua vida. Estamos profetizando a realidade de Deus hoje. O Senhor Jesus falou em renovo, em renovação. Ele é o renovo, Ele está entre nós. O Senhor falou em atitudes novas, em atitudes positivas, em atitudes de fé. É assim que nós vamos seguir o nosso caminho, como fez Davi. No versículo 10, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Alguns já estão fazendo isso. Convidando quem ama, quem quer bem, para vir junto, debaixo da vide, debaixo da figueira. O Senhor mostrou que caberá na nossa dupla responsabilidade para com Deus, neste ano e nesta década, não só levarmos a revelação da sã doutrina, da graça de Deus, desta nova e eterna aliança, mas também trazermos para debaixo da nossa cobertura pessoas. Nós vamos abrigar pessoas. Nós vamos conduzir pessoas a Cristo Jesus. Nós vamos ser instrumentos de sombra na vida do cansado, do exausto. Nós seremos instrumentos importantes nas mãos de Deus, na vida dos nossos queridos, das nossas famílias, dos nossos amigos, dos nossos colegas, da nossa vizinhança. As pessoas virão para baixo da nossa vide e da nossa figueira. Aleluia. Amado, Deus prometeu, e nós vamos dissecar tudo isso, nós vamos praticar, nós vamos vivenciar todas estas palavras. O que o Senhor está dizendo com isto tudo, com estas palavras que estão chegando, com esta sequência de revelações? Que milagres hão de acontecer com frequência no nosso ministério. Ninguém aqui terá medo, porque não sofrerá mais afronta.
Ninguém será apoucado, nem diminuído, só aumentado, só multiplicado. Haverá uma coisa que todos nós queremos ter, que é sossego na nossa alma. Diga: eu recebo sossego na minha alma. Então, em primeiro lugar, acredite e descanse nas promessas. E sossegue a sua alma, meu amado. Chega de sobressalto. Chega de desespero, chega de noites mal dormidas, chega de gastrite nervosa, chega de psoríase, chega. É hora de sossegar a alma. Deuteronômio 25:19 diz assim: quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, é aqui mesmo, na Cristo vive, para a possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Bom, o Senhor promete um sossego. Mas o que quer dizer apagar Amaleque? Apagar a memória de Amaleque. O Senhor Jesus está dizendo que, a despeito de todas as oposições, o que Deus colocar no seu coração, aqui nesta igreja, a partir deste ano, a respeito de negócios, a respeito de casas, a respeito de casamento, a respeito de sonhos, isto tudo, Ele está dizendo, você vai possuir. Porém, Deus vai apagar a memória de Amaleque. Quem é Amaleque? Amaleque foi como uma maldição para o povo de Israel durante um grande período de tempo. Amaleque ameaçava, Amaleque matava, Amaleque humilhava, Amaleque amedrontava, Amaleque intimidava, Amaleque espizinhava, Amaleque metia medo. Amaleque era uma maldição constante para o povo de Israel. Parece que Amaleque era invencível. Parece que Amaleque nunca ia sair da vida daquele povo. E nós vemos quantas lutas o povo de Israel enfrentou. Passou por vários estágios. Passou com Josué, com Baraque, com Samuel, com Saul, com Davi. Mas agora vem Deus e diz à igreja: você vai apagar a memória de Amaleque. Você vai apagar a memória daquilo que lhe feriu, daquilo que lhe causou danos, daquilo que lhe roubou, daquilo que lhe infernizou a vida durante um bom tempo, daquilo que lhe fez sofrer, da calúnia, do problema de família. Você vai apagar a memória destas coisas. Você vai apagar da sua memória o Amaleque que andou por um bom tempo na sua vida lhe espizinhando. Olha o que diz o 17, só para você lembrar. Olha só. O Senhor disse ao povo de Israel: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito. É para você se lembrar hoje. Lembre. O mal que você sofreu, aquilo que lhe espizinhou nessa caminhada de libertação, até você chegar à graça do Senhor. Pode se lembrar que foram Amaleques na sua vida. Agora volte lá para mim, por favor, no 19. Apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Não é para se lembrar de Amaleque, é para você não se esquecer da promessa de que Amaleque vai ser apagado da sua vida, vai ser apagado das suas memórias, dos seus sentimentos. Graças a Deus eu recebo esta palavra. Bispa, como é que se apaga Amaleque da memória? Porque ele disse, apagarás. Como é que isto vai acontecer? Sossegando e acreditando no que Deus está lhe falando. É assim que você vai se envolver com a palavra profética, você vai seguir o seu caminho e você vai apagar Amaleque definitivamente da sua memória e da sua vida. Amém? Isaías 30:15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Mas não o quiseste. Eles não quiseram. Mas nós aqui nesta igreja queremos e recebemos. Diga, eu vou sossegar
e Amaleque será apagado definitivamente das minhas memórias. Abacuque 2:2 diz: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas. Amado, só grava o que é de Deus. O que não é de Deus você apaga, tá? Escreve a visão e grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. O Senhor está dizendo: escreve. Tudo isto, escreve. Lembre disso. Lembre de cada palavra. Você vai precisar disso no dia a dia, para você seguir e continuar o seu caminho, para que você faça as grandes coisas profetizadas e de fato prevaleça. O Senhor disse: é de mês em mês, não pode falhar, não pode tardar. Se tardar, espera, ele disse, porque certamente virá e não tardará. É de mês em mês. Na noite da passagem do ano, no grande Réveillon com Jesus, lá na nossa sede, o Senhor pediu à igreja que fizesse um grande concerto de vida. Ontem nós falamos sobre isso. É necessário que haja também, no âmbito espiritual, mudanças. Não só nas coisas do dia a dia, mas que haja um concerto com Deus. Porque na realidade, amados, estas promessas todas, tudo que nós estamos ouvindo, são para todos. Mas nem todos receberão. São para todos. Deus quer que todos recebam, mas nem todos receberão. Por quê? Porque muita gente ouve e não pratica. Porque muita gente promete muita coisa a Deus e não cumpre. 95% dos evangélicos não cumprem. Então, cabe ao altar falar deste assunto, voltar a lembrar deste assunto do grande concerto de vida, para que estas promessas todas sejam manifestadas. Senão, amado, vai ser blá, 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 na vida de algumas pessoas, e depois elas vão reclamar com Deus. O profeta disse, o altar profetizou, mas não aconteceu nada. Isaías 29:15. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? A Bíblia está dizendo: ai dos que escondem coisas e acha que Deus não vê, que Deus não sabe, que Deus não conhece. Versículo 16. Que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse ao seu artífice: ele não me fez. E a coisa feita dissesse do seu oleiro: ele nada sabe. Amados, não dá mais para brincar de cristianismo. Não dá mais para ficar de faz de conta na obra de Deus. Principalmente os meus amados eleitos que tiveram olhos iluminados para compreenderem a graça de Deus. Não dá para tentar esconder e pensar que Deus não sabe. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Você sabe por que a obra de Deus não avança mais no mundo? Porque existe muita infidelidade para com Deus. Quantas vezes Deus procurou pessoas aqui nesta igreja e não as encontrou? Não é só agarrar a profecia. Eu recebo, é para mim, eu recebo. Não é só agarrar a profecia, é viver a profecia. É viver cada palavra. Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus sempre em primeiro lugar. Neste ano, nesta década, Deus quer responsabilidade dobrada para com Ele. Você sabe que o profeta Elias, ele já reclamava com o povo de Israel lá atrás. Falava sobre isso em 1 de Reis 18:21. Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é o diabo, Baal, seguiu. Porém o povo ficou quieto.
povo nada respondeu. Nós não podemos errar mais. Nós não podemos cochear mais. Nós não podemos procrastinar mais nas nossas decisões. Nós não podemos ficar titubeantes, pensando, será que é, será que não é? É aqui, não é aqui, é lá, é Deus, é a minha família, é o mundo, é o que eu leio. Amados, não dá mais. Porque tem gente que diz, mas bispa, se os meus amigos chegam bem na hora do culto, fica mal eu dispensá-los. Mas bispa, é o meu time. É o timão, bispa. Às vezes o jogo é bem na quinta, bispa. Bispa, é o meu noivo, bispa. Meu noivo. Ele fica lá, faz uns cafunés, e ele faz um charme, e ele diz, não, a igreja você tem sempre, fica comigo aqui. Bispa, e aqueles meus amigos do trabalho? Tem dia que é difícil, eles me chamam para cerveja, olha o tempo que está fazendo, um sol danado, um calor, é uma coisa. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando? Põe máscara, tira máscara, põe máscara, tira máscara, põe máscara, tira máscara. Até quando uma vida de faz de conta? Amado, ninguém vê, ninguém sabe. Deus vê, Deus sabe, Deus está observando. Os olhos do Senhor repousam sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus, diz a Bíblia Sagrada. Tiago 4,4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Pois é, a pessoa quer ser amiga do mundo. E as profecias? Não valem nada para essa gente. Não vai acontecer nada, absolutamente nada. Você não pode ser amigo do mundo pensando que pode ser também amigo de Deus. Não pode. Deus não permite. Deus é ciumento da sua vida. Ele não lhe reparte com o império das trevas. Ele não quer nem saber de ter você tirando o diabo, tirando lasquinha, casquinha de você. Deus em primeiro lugar, amados. Não, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Não há mais escolha. Você já foi escolhido primeiro por Jesus. Não tem mais escolha. Você é escolhido, eleito, predestinado. Ele já lhe buscou. Acabou, o mundo acabou. Oh, Jesus. Jeremias 2,11. Eu tenho que lhe ensinar como tudo isso vai se tornar real, não é? Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Quer dizer que tem gente, você vê que tem gente que está lá com um ídolo, tem gente que está lá com um guia, não troca aquilo. Mas muitas vezes o povo de Deus troca a glória de Deus por aquilo que não tem proveito nenhum. Eu não posso trocar a glória de Deus na minha vida por coisas desta terra. Por outras, sabe? Alternativas. Deus não me dá outras alternativas. É Ele, primeiro lugar na minha vida. João 8,50. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Não troque nada de Deus por outra coisa. Seja o que for, não troque. Amém? Tem muita gente que diz, bispo, não sei do que a irmã está falando. Vou ser bem mais clara. Há muita gente que gostaria de estar no culto e verdadeiramente não pode. Tem um compromisso de trabalho. Está em outra cidade. Está lá em outro país. Eu recebo cartas, eu recebo e-mails, eu queria estar aí, vendo isso, presenciando, porque a gente sente pela internet a unção de Deus. Imagina aí! Eu queria congregar. Eu estou sozinho na minha cidade, ninguém mais engraça comigo. E há pessoas que poderiam estar aqui, mas tem alternativas. Você sabe, muita gente não entendeu ainda o que é pôr o reino em primeiro lugar. Muita gente ainda cocheia entre dois pensamentos. Vou dar um exemplo bem claro. Nós temos todo ano um retiro espiritual.
E há uma corrida a esse retiro. As pessoas, quando nós lançamos o retiro em junho, julho, para o ano seguinte, as pessoas correm, fazer suas inscrições, dar seus cheques, parcelando tudo aquilo, as famílias grandes parcelam. É uma bênção, uma coisa maravilhosa. E depois nós ficamos trabalhando com uma lista de espera. Isso significa que as vagas são preenchidas e que muita gente fica esperando, né? De repente, alguma desistência, uma impossibilidade, uma vaga que surja, as pessoas querem muito ir. E é muito interessante quando nós vemos pessoas cocheando entre dois pensamentos. Muita gente diz, eu não vou, eu gostaria muito de ir, eu não vou porque eu não tenho recursos financeiros para pagar. Mas nós começamos as inscrições em junho do ano de 2009. E isto é parcelado até fevereiro. E muita gente realmente não tem. Mas nós, ao longo desse período, começamos a observar certos movimentos de certas pessoas que dizem que não têm. Elas saem todos os finais de semana, frequentam alguns lugares que nós sabemos quanto custa para comer e para frequentar. Quando chegam as férias, elas viajam, elas gastam com passagem de avião, com passagem de ônibus, com gasolina no automóvel. Elas não abrem mão de nada. Mas depois, quando chega no retiro, fazem aquela cara de tristeza profunda, porque não tem dinheiro para ir. Há uma inversão de valores. Se fosse importante realmente, estes valores todos gastos neste período enorme, de junho a fevereiro, pagariam não só o da própria pessoa, como de alguém que ela ama, ou de alguém mais da família. O meu filho disse outro dia em casa, meu filho Natan, se eu hoje não tivesse dinheiro, ou os meus pais, vocês não pudessem pagar para eu ir ao retiro, eu iria trabalhar em qualquer trabalho, que fosse meio período, para eu não me prejudicar na faculdade, o período inteiro. Eu faria qualquer coisa para juntar os meus R$500 e ir ao retiro. Aí está a diferença do que está no coração das pessoas. Eu sei que alguns estão chocados nesta hora, mas esse altar sempre foi transparente. Esse altar sempre falou a verdade e não passa a mão na cabeça do errado. Ensina o errado a corrigir as suas posturas. Que me desculpem os jovens, eu sei que alguns não estão indo, alguns não têm, neste momento, condições de ir, mas eu não vi fazer um movimento na direção de adquirir algum dinheiro para poder fazer uma proposta. Eu estou mostrando como é que se vive o Evangelho. Eu estou falando de vida em graça prática. Eu estou falando de ouvir a voz de Deus e sair correndo para praticar. E quando agora os nossos presbíteros, Odair e Cristina, pastora Jaqueline, chegam para mim e dizem, olha, tem tal pessoa chorando, tem tal pessoa não sei o quê, tem o outro que quer ir com aquela cara de cachorro pidão, aquela coisa. Não há mais vagas. Mas Deus sabe o que faz, Ele é soberano. As portas se fecham para alguns mesmo, porque não houve nenhum movimento, não houve nada. E agora quer que surja uma luz no fim do túnel de alguém que doe, que alguém que empreste. Se somasse todos os seus gastos nestes quantos meses? 9 meses, quase um ano. Já estava pago, já estava feliz da vida, mas não. Estou ensinando os jovens todos a se prepararem para o próximo retiro, para os próximos movimentos. Nós precisamos acreditar mais que Deus quer ver postura, que Deus quer o reino em primeiro lugar. Porque para ir para aquilo que verdadeiramente muda a vida e transforma, e todo mundo que foi sabe que é verdade, não se faz movimento, mas para fazer uma viagem de um fim de semana, de uma semana, de 15 dias, para ir não sei para onde, se arruma não sei aonde também. Eu queria que vocês repensassem melhor do que nós estamos falando. O que é que Deus está fazendo nas nossas vidas? Até quando você vai cochear entre dois pensamentos?
O que é que realmente tem valor e importância na sua vida? Estou falando do retiro, porque há igrejas ligadas à nossa que não puderam ir porque não há vaga. E que ficam um ano. Se abrir para a igreja de fora, não é verdade, pastores? Estou falando. Os grupos que estão fora querem vir de outros estados. E às vezes alguém da igreja não move uma palha para ir. Os valores são errados. E depois, eu recebo a profecia, eu recebo a profecia. Deus está dizendo, filhinha, menos. Primeiro um concerto com Deus. Depois a profecia se manifesta. Nós precisamos acordar para a realidade, amados. Coloca para mim o próximo versículo, João 8,54. Respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. O Senhor está dizendo que nós não podemos nos justificar achando que nós sempre estamos certos. Isso é pegar a glória para si mesmo. Amados, se há alguma glória na nossa vida, que seja Deus a mostrar esta glória. E não a pessoa ficar se justificando. Não, eu não fiz isso por causa disso, eu não fiz aquilo por causa daquilo. Eu tenho os meus motivos, eu tenho as minhas razões. Muito bem, só que Deus está dizendo que as coisas não são desse jeito. É Deus que tem que ser glorificado. Esperar a glória de Deus, todos devemos esperar, mas nós não podemos tocar na glória de Deus. Amém? Atos 12, vou mostrar um rei que tocou na glória de Deus. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. Ele devia falar, estou aqui, sou o que sou pela graça de Deus. Mas ele botou o traje de rei, até aí tudo bem. Sentou e foi falar. Veja o que ele disse. E o povo clamava, é voz de um Deus e não de homem. Ele devia falar, para com isso. Não sou Deus, coisa nenhuma. Sou homem. Dar a glória a Deus. Não vou me justificar. Mas o que aconteceu? No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. A obra de Deus é um negócio muito sério. Estar numa igreja como a nossa é algo muito sério. É seríssimo. Você não imagina como é que eu subo neste altar. Eu não pego uma palavrinha que eu abro ali atrás e... Senhor, é isto aqui hoje. Me inspira. Não, querido. Eu sei o que é ouvir Deus, formular a mensagem. Eu sei o que é tocar em assuntos que as pessoas não querem ouvir, mas que Deus usa a minha boca para consertar. Eu sei o que é o temor do Senhor. Eu sei o que é chegar aqui e ver Deus fazer a obra e depois o resultado redundar em glórias para Deus. Mas eu subo aqui, Deus sabe. Senhor, me anula. Que não me vejam, mas que vejam a Ti, Pai. Versículo 24. Entretanto, o homem cheio de verme, comido de verme na frente de todo mundo, morreu. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Saiba que Deus sempre prevalece. Você pode alegar o que você quiser, Deus sempre prevalece. Irmão, quantas vezes Deus lhe procurou aqui na igreja e não lhe encontrou? Depois, queridos, os sonhos são comidos pelos vermes. Este é o nosso ano. Você não vai deixar isso escapar das suas mãos. Gálatas 6, 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Amado, não diga, ai, eu tenho uma coisa que está me tirando da igreja agora, mas é mais forte do que eu. Amado, não deixe que nenhuma paixão lhe arrebate, que arrase com seus sonhos. Não deixe que nada seja mais importante do que Jesus, do que a obra de Deus, do que a comunhão dos santos. Não permita isto na sua vida. Segundo aos Coríntios 5, 18.
Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Você já foi reconciliado com Deus. Não tem como se desreconciliar. Não tem como. Pode alguém que foi colocado por Deus de novo no concílio sair do concílio? Não pode, então fica no concílio entristecendo o coração de Deus, entristecendo o Espírito Santo. Entristece o Espírito, apaga o Espírito não se manifesta, está lá, mas está apagado. E a vida da pessoa é apagada, é murcha. 1 Coríntios 15:10, mas pela graça de Deus sou o que sou. Você tem que dizer, eu sou o que sou, é Deus quem me capacita. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Não, amado, não deixe a graça de Deus se tornar vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ainda bem que Paulo resolve tirar a glória de si. Ele diz assim, ó, quer saber? Eu trabalhei mais que todos os outros apóstolos. Depois ele viu o que ele falou, poderia despertar o quê? Uma soberba, uma vanglória. Ele diz, não eu, mas a graça de Deus comigo. Aprenda a valorizar a graça de Deus, a sã doutrina, aquilo que Deus lhe revelou. Segundo aos Coríntios 12:9, então ele me disse, a minha graça te basta. Não precisa buscar alternativas. A graça de Deus tem tudo o que você precisa para ser feliz, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Que o poder de Deus repouse sobre a sua vida, que não haja glória, que não haja orgulho, que não haja coisas profanas, coisas mundanas. Bispo, por que tudo isso na última mensagem profética? Porque nós vamos subir a níveis muito superiores. Porque nós vamos deixar para trás toda esta década passada, amados, de dor, este ciclo que não foi bom mesmo. Vivemos por muita misericórdia do Senhor, chuvas temporãs chegaram, chuvas serôdias, mas em 2010 é tempo de chuva de tempo certo, é tempo de chuva abundante, de bênçãos. Haverá mudança de patamares de vida. Amém. Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ponha Deus em tudo, senão tudo é vão. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se não é Deus a guardar, não adianta você fazer e acontecer. Você viu o que aconteceu com aquele primeiro-ministro da Itália? Gente, o homem cheio de segurança. Estava todo mundo, carro blindado, aquele monte de coisa. O que fez? O que aconteceu com o nariz daquele homem? Ele perdeu o nariz. O Berlusconi. Gente, o que é aquilo? Cheio de segurança. Uma nação, uma potência. Se o Senhor não guardar, se o Senhor não estiver na vida, tudo é vão, amado. O inimigo acha um espaço, pim, pom, e quebra nariz, e quebra a vida, e quebra a família, e quebra casamento. Qualquer desejo por atração ou por atrações mundanas mata o desejo pelo Espírito Santo. Você vê quem é fiel e quem não é fiel pelas atitudes, pelo procedimento, pela vida que leva durante o ano. Eu nem vou entrar hoje aqui, acabou o tempo, graças a Deus, que é Deus fechando a minha boca, para uma próxima oportunidade. Mas você quer ver quem é fiel a Deus, quem põe o reino em primeiro lugar? Entra numa coisa chamada Orkut. Olha lá. Tem fotos. Você vê se lá estão fotos com os irmãos em Cristo, fotos da igreja, fotos de coisas, né? Fotos saudáveis, fotos de coisas bonitas, coisas gloriosas, coisas que glorificam o nome do Senhor. Ou se lá estão fotos de alguns com cervejinha na mão, cigarrito na outra, uma roupita bonita beça, de cavalinho no cangote do namorado. Vá no Orkut, pelas frases, pelo palavreado, pelas fotos, você vê em que nível a santidade está na vida das pessoas.
Estou falando alguma inverdade? Não. Não. Aliás, eu acho que começo do ano, começo de década, um novo ciclo, é hora de todos reverem os seus Orkuts, os seus Twitters. Porque esse negócio de um segue o outro, que segue o outro, eu não sigo ninguém, eu sigo só a Jesus Cristo. Para eu seguir alguém, tem que ser alguém muito de Deus. Amém? Porque tem cada frase, tem cada coisa lá que eu penso assim, gente, isso é um herege. Mas quando, de quem você vê que é o Twitter, você fala, perdão, pai, pelo herege. Às vezes você vê palavreado chulo, palavrões. Eu já vi gente no culto, aleluia, depois, papim, pum, pum, no Twitter. Pindaíba. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é Deus, amado. Se é o diabo, segue logo o diabo e sai daqui. Raspe desse lugar. Porque aqui é lugar de santos, lavados no sangue de Jesus Cristo, que querem algo sério com o Senhor. E que sabem que o melhor de Deus está preparado e determinado para os fiéis. Eu termino com Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tem gente que está no segundo, olha lá no Orkut, tem gente que está no sexto amor. Só vai apagando as fotinhos dos outros amores. Mas está lá nos outros. É verdade. Você entra e fala, quem é esse? Ah, deve ser o nono amor. Estou falando de cristãos, né? De crentes. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Isto é uma palavra de Deus à igreja, a crentes. Lembra onde que o negócio saiu do trilho, amado? Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro. Deus tira a unção. Ninguém perde a salvação. É o mover de Deus, a manifestação, caso não te arrependas. Isto assim, olha, caso não haja um concerto, esquece as profecias. Mas é noite de concerto. Os fiéis, os leais, os constantes, os puros, os santos, vão testemunhar de todas estas promessas. E a glória? A glória vai ser para quem? E a glória? Para mim não vai ter nada? Graças a Deus, que você sabe, para mim nada. Toda a glória para Deus. Amados, se preparem para coisas grandes. E comece desde já a glorificar a Deus por aquilo que vai chegar. Amém? Graças a Deus. E vou lhe dizer mais. Quando Deus começa a exaltar uma pessoa, essa pessoa vai a níveis inimagináveis de vida. Então, Deus vai lhe exaltar. Eu recebo, eu creio nisso, é palavra de Deus. Volte ao primeiro amor. Não se arraste para vir à igreja, não faça isso. Deus não recebe nada arrastado, nada pela metade. Venha com prazer, venha com alegria ao culto. Venha porque Deus quer ver você, Ele quer olhar, procurar e dizer, está ali minha amada, minha fiel, meu filho, meu jovem querido, está ali, está ali. Não deixe que Deus fique lhe procurando no culto e não lhe encontre nesta igreja. Amém? Quando chegar 31 de dezembro de 2010, vai ter gente aqui pulando, rindo, testemunhando. Ah, vai ter gente aqui que de mês em mês vai ver a provisão de Deus, vai chegar lá e vai dizer, eu estou muito rico, eu estou próspero, eu estou saudável, eu fui curado, a minha vida mudou, a minha família está servindo a Deus. Amém? Assim seja, assim disse o Senhor. Vamos todos nos colocar de pé, vamos todos louvar a Deus. Bispo Raio vem aqui.
É hora de conserto. Feche seus olhos, conserte o que precisa consertar. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Tira a murmuração da boca. Tira a palavra amarga. Tira o azedume da sua vida. Tira. Tira aquilo que não presta, aquilo que não serve. Como disse o Senhor à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, vê aonde você saiu do trilho e volta lá, amado. Vê aonde escarrilou e volta lá e pega naquele ponto, arrepende-te, para que tudo isso se cumpra, porque vai se cumprir, vai se cumprir. Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Rei de toda a glória, nós estamos hoje, Jesus, neste concerto contigo, nesta volta ao primeiro amor. Nós estamos dando um basta, Senhor, a este ciclo que verdadeiramente encerrou em 2009. Estamos abertos para a novidade de vida que tu tens para nós, para novos níveis muito superiores a tudo que nós já vivemos até o dia de hoje. Nos abrimos para provisão de mês em mês, nos abrimos para uma abundante justiça, nos abrimos, Senhor, para uma responsabilidade dobrada para contigo, nos abrimos para a fidelidade, nos abrimos, Senhor, para a perfeição em nossa vida. Nós nos abrimos, Pai, para colocar o teu reino em primeiro lugar. Nos abrimos, Senhor, para rompermos com o mundo, com as coisas que não dizem respeito ao teu reino. Nós rompemos agora, Senhor, com toda a obra das trevas, com toda a carnalidade, Senhor, com todos os apelos do mundo. Isso não tem mais poder na nossa vida, não tem mais valor, não tem mais, ó Deus, não tem mais força. Foi quebrada a corrente, foi quebrada, Senhor, toda a linha que nos prendia, todas as amarras. E agora nós estamos aqui, Senhor, em concerto contigo, voltando naquele ponto, Senhor, em que alguma coisa saiu dos eixos. Nos arrependemos, Pai, que haja arrependimento hoje de palavras que foram ditas, ó Deus, de mentiras que foram contadas, ó Deus, de cenas que foram colocadas no Orkut, no YouTube, Senhor, coisas que foram lá pro Twitter, ó Jesus, que haja arrependimento, que haja conserto, que haja uma volta à sensatez, Senhor, que sejam quebrados agora todos os estigmas colocados pelo mundo, Senhor. Nós somos chamados para viver a tua casa, Jesus, viver na tua casa, para te colocar em primeiro lugar, e todas as coisas serão naturalmente acrescentadas. Não haverá família separada, não haverá casais divididos, não haverá pessoas coxas, enfermas entre nós, Senhor. Nós teremos a tua saúde no nosso espírito, na nossa alma, no nosso físico. Nós veremos todas as palavras cumpridas, Senhor. Grandes coisas nós faremos, Pai, e de fato prevaleceremos. Os fiéis vão ver o cumprimento disso. Ó Deus, os constantes, Pai, aqueles que hoje, Senhor, assumem diante de Ti, que estão em concerto contigo, em aliança, que renovam os laços, a intimidade com o Pai, com o Todo-Poderoso. Nós recebemos, Senhor, milagres frequentes neste ministério. Ó Deus, milagres frequentes neste ano de 2010, nesta década que se inicia, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra diz que nós não devemos nos esquecer de nenhum dos Teus benefícios. Aleluia, Senhor. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, por esse ministério, pela missão apostólica da graça de Deus. Aleluia, Jesus. Pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo. Queremos Te louvar, pela vida da bispa Rosana Ferreira, Jesus. Obrigada, Jesus. Bispo Miguel Ângelo Júnior, bispa Ana Carolina, instrumentos da Tua graça. Toda a família apostólica, Jesus. Canais de bênçãos para Aleluia. nós, para todos Obrigada, nós, para este Senhor. povo, para esta igreja. Aleluia. Te louvo, Pai, pela vida da bispa Solange, ó Toda Pai. inspiração, Te Jesus. louvo pelo corpo ministerial da Sim, Cristã de São cada Paulo. pastor. Homens, mulheres, ó Pai. Sim. Com Oh, Deus. uma só missão, ó Pai. Louvar o Teu nome. Amém, Jesus. Ser, ó Deus, intermediários da Amém. Tua bênção, ó Pai. Na vida da Para as igreja. ovelhas que o Senhor tem Obrigada. trazido a esse lugar. Sim, Eu te louvo por essa série, Sim, ó Pai. Senhor. Por essas 5 noites
maravilhosas, Obrigada, Senhor. através das quais nós crescemos Sim, tu no falaste. conhecimento da tua graça. Aleluia. Obrigado pela tua palavra, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigado, Pai, pela verdade Sim, que tem Senhor. chegado às nossas vidas. Obrigada pela correção. Obrigado pelo Jesus. encorajamento, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigado pelo entusiasmo. Pela Obrigado pela exortação. luz, ó Pai, Obrigada, Jesus. que a tua palavra tem sido nas nossas Obrigada vidas. pela correção do nosso Por isso caminho. nós, diante dessa gratidão, ó Pai, nós declaramos que Tu és o nosso Deus. Sim, Jesus. Que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e abundantes na vida de todos nós. Recebemos sossego, Aqueles que Pai. recebem essa palavra digam Oh, amém. Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Recebo, Senhor. Descanso na minha alma. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. 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 Domingo tem mais. Você precisa sair, fica à vontade, se puder, cante conosco. Mas deixa sair aí de dentro, você que tem já um concerto estabelecido com Deus, a volta ao primeiro amor, deixa sair do fundo da tua alma.
Glória a Deus, aleluia! Nós somos a geração que canta e que dança, tudo para a honra e glória do nosso Deus. Boa noite a todos, vão em paz, em nome de Jesus. E diga a quem está ao seu lado: grandes coisas farás, e de fato prevalecerás. Amém. Boa noite, internauta. Até domingo.